A palavra que eu vou ler hoje para nós está em 1 Reis 17, eu vou ler o 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até os dias em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Pela obediência daquela viúva, obedeceu a palavra do homem de Deus, né, do profeta Elias, porque Deus mandou ele ir até Sarepta, onde lá ele falou assim, nem a palavra de Deus falou, ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Chegando lá, essa mulher estava catando uns cavacos, uma lenha para fazer um fogo, para fazer um bolo que é o único que ela tinha, o último alimento que ela tinha, a última refeição. Ela falou, vamos fazer uma refeição e depois vamos morrer, porque não tem mais alimento, acabou a água, acabou tudo. E ele falou, faz para mim um bolo pequeno, depois você faz para você e para o seu filho. Ela obedeceu ele e fez. Ali Deus deu uma palavra para ela. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até os dias que o Senhor dê chuva sobre a terra. Glória a Deus. Eu acho tão lindo quando Deus fala e nós obedecemos. Quando Deus fala e outra pessoa obedece. Eu estava lembrando aqui, enquanto eu estava meditando essa palavra, eu estava lembrando que eu fiz uma viagem para outro estado, e Deus usou um pastor da igreja que essa viagem seria uma viagem missionária, onde eu ia falar de Jesus para minha família. É tão difícil você falar de Jesus para a tua família, porque eles te conheceram de uma forma um dia e hoje Deus tem transformado pela misericórdia dele, mas eles não acreditam muito. A gente tem dificuldade. A palavra de Deus fala que Jesus não fez poucos milagres na terra dele, porque as pessoas falavam, mas não é esse o filho do carpinteiro? Então é assim, mas não é aquela pessoa, né? Hoje Deus, como Deus hoje tem usado, tem transformado, mas tem essa dificuldade. Então, as minhas viagens sempre foram umas viagens assim, muito difíceis. Eu enfrentava muita luta, muita batalha, e Deus usava pessoas para falar comigo. Eu ia na igreja lá nesse estado, e Deus usava pessoas para falar comigo. E eu falei para Deus em espírito, né? Falei assim, comprei todas as minhas coisinhas para mim viajar. Deus preparou tudo para mim viajar. Só que faltou uma toalha para mim. Eu falei assim, vou chegar lá, eu vou comprar uma toalha, porque eu tô indo sem toalha de banho. Eu cheguei lá, a minha sobrinha veio e falou para mim, eu arrumei um quarto para você. Aqui no guarda-roupa tem uma toalha que eu comprei nova para você. Aqui tem todas essas coisinhas, falou calçar, chinelinha, lençol, tudo. Ela deixou o quarto super arrumadinho para mim. Eu tinha muita dificuldade, porque não tinha lugar para mim ficar quando eu ia nessa cidade, nesse estado, né, que eu morava antes. Quando eu visitava minha família, eu tinha dificuldade de casa para mim dormir. Assim, tinha uma batalha, tinha uma rejeição. Mas eu sabia que não era eles. E sim, o inimigo ele luta para não desanimar, para a gente não voltar mais lá, para a gente não falar de Jesus e não dar um bom testemunho. E a minha sobrinha falou, e na hora do almoço, quando ela fez um almoço, eu fui almoçar e Deus falou para mim assim, fala para ela como Deus fez na vida daquela viúva, que ela alimentou o profeta e nunca mais faltou alimento na panela, né? Até Deus ali multiplicar, até Deus mandar chuva. Mas enquanto Deus falou, continuou. E eu dei essa palavra para minha sobrinha que Deus mandou. Então eu vejo, o que eu aprendo com esse testemunho? Eu aprendo que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus se preocupou comigo até com a toalha. E como que Deus não vai se preocupar com a tua oração, com o que você tem pedido a Deus, a tua oração? Senhor, liberta meu esposo para me servir junto com o Senhor, para ele servir eu e ele junto na presença do Senhor. Liberta meu filho é do Senhor, meu filho não é, eu criei ele para servir a ti, Senhor. Liberta minha família, para nós sentar numa mesa bem grande, cura, salva minha família, para nós sentar numa mesa bem grande e falar de Jesus, nós se reunir para falar de Jesus, para nós fazer a obra de Deus junto, porque é tão lindo
Mas eu já falo que é lindo um casamento quando os dois servem a Deus junto. Porque tem muita dificuldade, a gente sabe, como eu falei para vocês, pela graça de Deus, eu sou terapeuta. Deus me fez terapeuta, falar do amor dele, ser um pouquinho do amor dele na vida das pessoas. Mas eu vejo assim que tem muitas irmãs assim que lutam, que buscam para ver o esposo na presença do Senhor. Muitas vezes elas estão sozinhas. Então é tão lindo, fala assim, como que força no mundo espiritual não tem um casal que dobra o joelho junto, que vão para a igreja junto, que faz a obra de Deus junto. Imagina uma família unido, vamos abençoar, vamos falar da palavra de Deus na rua, lá para os moradores de rua, levar o alimento espiritual, o alimento material também, uma coberta, assim, ter esse olhar assim em união de família. Como que não vai ter uma força tão grande viver em união, mas viver com Deus, na presença do Senhor? E que você tenha orado, se você tem esse desejo no teu coração de servir a Deus junto com a tua família, junto com o teu esposo, continua orando. Quem é irmão também que está orando pela sua esposa, continua orando. Ore, creia, seja obediente a Deus, continue fazendo a vontade do Senhor, continue obedecendo a Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, o Senhor faz milagre na nossa vida. Quando nós obedecemos ao nosso Papai do céu, Ele vai se preocupar até com uma toalha. Ele se preocupou comigo com uma toalha. Então eu vejo esse amor, eu falo do amor porque eu vivo esse amor de Deus na minha vida. Esse amor lindo me alcançou. Que você venha ser alcançado hoje por esse amor. Que você venha ser abraçado pelo Espírito Santo. Que o Senhor venha revelar a paternidade dele na tua vida. Que você venha cada dia mais viver a vontade de Deus. Em nome de Jesus.